A Terra está viva e, em algumas partes do mundo, ela cospe fogo. Estas são as artérias do nosso planeta, canais que conectam o nosso mundo superficial a um núcleo incandescente de rocha derretida e pressão inimaginável. Os vulcões. Eles são, ao mesmo tempo, criadores e destruidores. Fontes de novas terras, de solos férteis que dão origem a ecossistemas exuberantes. Mas também são portadores de uma força cataclísmica, capazes de remodelar paisagens e alterar o curso da história humana em questão de horas. A sua beleza é hipnótica, uma dança de fogo e fumaça contra o céu. Mas essa beleza esconde um poder que exige o nosso mais profundo respeito. Ao longo da nossa história, temos sido atraídos por estas montanhas de fogo. Construímos cidades às suas sombras. Cultivamos as suas encostas férteis e olhamos para os seus cumes com uma mistura de medo e admiração. Esta relação complexa entre a humanidade e os gigantes adormecidos da Terra é uma das mais dramáticas do nosso planeta. Em cada erupção, somos lembrados da nossa fragilidade, da nossa pequenez perante as forças monumentais que governam o mundo natural. A sua presença constante é um lembrete de que vivemos sobre uma superfície dinâmica, em constante mudança. Hoje, vamos viajar pelo globo para encontrar os guardiões mais formidáveis e perigosos deste poder primordial. Vamos explorar 7 dos vulcões mais perigosos do mundo, não apenas pela sua potência, mas pela sua proximidade com a vida humana, o que torna a sua fúria uma ameaça constante e iminente. De ilhas tropicais a picos gelados, cada um conta uma história única de poder, perigo e da coexistência, por vezes trágica, entre o homem e a natureza. Junte-se a mim, Carlos Manuel, nesta jornada ao coração ardente do nosso planeta. Nossa primeira parada nos leva ao sul do Japão, a Baía de Kagoshima. Aqui ergue-se o imponente Sakurajima. Este não é um vulcão que dorme por séculos. Ele respira diariamente, liberando cinzas e fumaça em pequenas, mas constantes, demonstrações de poder. Para os mais de 600 mil habitantes da cidade de Kagoshima, a apenas alguns quilômetros de distância, o Sakurajima é um vizinho onipresente e imprevisível. As suas explosões, que podem ocorrer várias vezes ao dia, são um lembrete constante da fina linha que separa a normalidade do desastre. As crianças vão à escola com capacetes, não apenas por segurança, mas como um símbolo de vida sob a sombra de um gigante ativo. A história do Sakurajima é de constante transformação. Em 1914, uma erupção massiva foi tão poderosa que os seus fluxos de lava conectaram a então ilha de Sakurajima ao continente. Hoje, os cientistas monitoram cada tremor, cada emissão de gás, com uma tecnologia de ponta, numa tentativa de prever o próximo grande evento. A população local aprendeu a conviver com o perigo, adaptando as suas vidas a esta realidade geológica. Eles limpam as cinzas das ruas, dos carros e dos telhados como uma tarefa rotineira. Esta coexistência é um testemunho da resiliência humana. Mas a questão que paira no ar, junto com as cinzas, não é se o Sakurajima terá outra grande erupção, mas quando. Em 2010, um nome islandês quase impronunciável parou o mundo: Eyjafjallajökull. A sua erupção, sob uma vasta calota de gelo, não foi a maior da história em termos de volume de lava, mas o seu impacto foi global.
A interação explosiva entre o magma quente e o gelo derretido pulverizou a rocha vulcânica em partículas de cinza extremamente finas. Essas partículas foram lançadas a grandes altitudes na atmosfera e, carregadas pelos ventos, espalharam-se por toda a Europa. O resultado foi o maior fechamento do espaço aéreo desde a Segunda Guerra Mundial, afetando milhões de passageiros e causando prejuízos bilionários. O evento do Eyjafjallajökull foi uma lição poderosa sobre a nossa interconexão global e a nossa dependência de sistemas complexos e frágeis. Um único vulcão, numa ilha remota no Atlântico Norte, demonstrou como um evento natural localizado pode ter consequências em cascata por todo o planeta. Ele não ameaçou diretamente grandes centros urbanos com lava, mas o seu sopro de cinzas foi suficiente para paralisar a economia e a vida moderna. Este vulcão nos ensinou que o perigo vulcânico não se mede apenas pela proximidade, mas também pela capacidade de perturbar a delicada teia da civilização que construímos. Poucos vulcões carregam um legado tão sombrio e conhecido quanto o Monte Vesúvio, na Itália. A sua infame erupção em 79 d.C. sepultou as cidades romanas de Pompeia e Herculano sob uma espessa camada de cinzas e pedra pomes, preservando um momento de terror para a eternidade. Os moldes das vítimas, congelados em seus últimos instantes de vida, são um testemunho arrepiante do poder súbito e avassalador deste vulcão. A história de Pompeia não é apenas uma tragédia antiga. É um aviso severo que ecoa, através dos séculos, um lembrete do que o Vesúvio é capaz de fazer. Hoje, a ameaça é talvez ainda maior. Aos pés do Vesúvio, estende-se a metrópole de Nápoles e os seus arredores, lar de mais de 3 milhões de pessoas. Esta é uma das zonas vulcânicas mais densamente povoadas do mundo. Embora o Vesúvio esteja adormecido desde a sua última erupção em 1944, ele é classificado como um dos vulcões mais perigosos do planeta, devido ao imenso potencial de devastação. Os planos de evacuação em massa estão em vigor, e o monitoramento é constante, mas a escala de uma evacuação necessária, em caso de uma grande erupção, seria um desafio logístico sem precedentes. A beleza da Baía de Nápoles é inegável, mas ela existe sob a sombra constante de um gigante que já provou a sua fúria. No coração do México, a cerca de 70 quilômetros da cidade do México, ergue-se o Popocatépetl, cujo nome azteca significa montanha fumegante, e ele faz jus ao nome. Conhecido carinhosamente como El Popo, este vulcão é um dos mais ativos do país, frequentemente expelindo nuvens de gás e cinzas que são visíveis da capital. A sua presença é uma parte integrante da paisagem e da cultura local, uma figura majestosa e temida que domina o horizonte. O verdadeiro perigo, no entanto, reside na sua proximidade com uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. Milhões de pessoas vivem dentro do raio de alcance de uma grande erupção. Não são apenas as cinzas que representam uma ameaça, mas também os lahars, fluxos de lama e detritos vulcânicos que podem descer as encostas a velocidades aterradoras, varrendo tudo em seu caminho. As geleiras no cume do Popocatépetl fornecem a água necessária para transformar uma erupção de cinzas num desastre de lama catastrófico. As autoridades mexicanas mantêm um estado de alerta constante, com níveis de perigo que ditam a prontidão das comunidades vizinhas para evacuar. Para milhões, a vida continua, mas sempre com um olhar atento para a montanha que fuma.
No arquipélago do Havaí, encontramos o Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo. Mas, diferentemente dos gigantes explosivos que vimos, o Kilauea opera de uma maneira diferente. Ele raramente explode com violência cataclísmica. Em vez disso, ele sangra lava quase continuamente. São rios de rocha derretida que fluem lentamente, mas implacavelmente, pela paisagem, consumindo florestas, estradas e casas em seu caminho para o mar. Este é um vulcão que não apenas destrói, mas também cria. Cada fluxo de lava que se solidifica adiciona novas terras à ilha, num processo de criação planetária que ocorre diante dos nossos olhos. A erupção de 2018 foi um dos eventos mais significativos da história recente do Kilauea, com fissuras se abrindo no meio de bairros residenciais, forçando evacuações em massa e remodelando drasticamente a costa. Viver perto do Kilauea é aceitar que a terra sob os seus pés não é permanente. É uma existência em fluxo, governada pela vontade de Pele, a deusa havaiana dos vulcões. Para os cientistas, é um laboratório natural inestimável. Para os moradores, é um lembrete constante da beleza e do poder da natureza. Uma força que dá e que tira com a mesma indiferença majestosa. Retornamos à Itália, desta vez para a ilha da Sicília, onde o Monte Etna domina a paisagem. Sendo o vulcão mais alto e mais ativo da Europa, o Etna está em um estado de erupção quase constante. As suas frequentes exibições de fontes de lava e colunas de cinzas são um espetáculo magnífico e aterrorizante, visível de grande parte da ilha, tornando-o um verdadeiro farol do Mediterrâneo. A sua atividade constante, embora geralmente contida, representa um perigo persistente para as cidades e aldeias, que se aninham em suas encostas férteis, atraídas por solos ricos em minerais, ideais para vinhedos e pomares. O perigo do Etna reside na sua imprevisibilidade. Ele possui não apenas uma cratera no cume, mas centenas de crateras laterais em suas vastas encostas. Uma nova erupção pode começar em qualquer lugar, a qualquer momento, ameaçando diretamente as comunidades próximas. Ao longo da história, fluxos de lava do Etna já destruíram vilarejos inteiros e chegaram a ameaçar a cidade de Catânia. Os sicilianos têm uma relação profunda e respeitosa com a montanha, como a chamam. Eles aprenderam a conviver com a sua fúria, a desviar fluxos de lava quando possível e a reconstruir quando necessário, numa dança interminável com um dos gigantes mais ativos e impressionantes do nosso planeta. Nossa jornada termina na Indonésia, no Monte Rinjani, na ilha de Lombok. Este vulcão é a personificação da beleza traiçoeira. O seu cume abriga uma caldeira espetacular, preenchida por um lago azul turquesa em forma de crescente, conhecido como Segara Anak, ou Filho do Mar. Dentro deste lago, ergue-se um novo cone vulcânico ativo, o Barujari, que ocasionalmente entra em erupção. A paisagem é de uma beleza tão avassaladora que atrai caminhantes e aventureiros de todo o mundo, ansiosos por testemunhar essa maravilha geológica. Mas essa beleza mascara um perigo real e presente. A exploração de vulcões ativos como o Rinjani exige não apenas coragem, mas, acima de tudo, um profundo respeito, conhecimento e preparo. A natureza, em sua forma mais crua, não perdoa a imprudência. Tragédias, como a que envolveu a brasileira Juliana Marins em 2025, servem como um lembrete doloroso e solene desta verdade. Respeitosamente,
lembramos que a busca pela aventura deve sempre ser acompanhada de cautela, guias experientes e uma compreensão dos riscos envolvidos. O Rinjani, com a sua beleza hipnótica e poder latente, ensina-nos a lição mais importante. A montanha tem sempre a última palavra. Devemos abordá-la com humildade e a devida reverência. Os vulcões são uma das mais puras e poderosas expressões da força do nosso planeta. Eles são monumentos à energia que ferve sob a crosta terrestre, uma energia que moldou continentes, criou ilhas e influenciou o clima e a própria vida. Vimos como a sua fúria pode paralisar o mundo, apagar cidades da história e ameaçar milhões de vidas que florescem à sua sombra. Cada um desses 7 gigantes nos conta uma história de poder imenso e de uma beleza que muitas vezes caminha de mãos dadas com o perigo. Eles não são bons nem maus. Eles simplesmente são uma parte fundamental e dinâmica do mundo em que vivemos. A nossa jornada por entre fogo e cinzas nos mostra que, por mais que avancemos tecnologicamente, continuamos a ser profundamente vulneráveis às forças da natureza. Essa vulnerabilidade, no entanto, não deve nos levar apenas ao medo, mas também a um profundo senso de respeito e admiração. Respeito pela sua força imprevisível e admiração pela sua capacidade de criar paisagens de uma beleza de tirar o fôlego. Conviver com estes gigantes é um dos maiores desafios da humanidade, um equilíbrio delicado entre admiração e cautela, entre aproveitar a sua generosidade e estar preparado para a sua ira. A natureza é linda, mas merece respeito. Já conhecia esses vulcões? Deixe nos comentários qual deles você teria coragem de visitar. Espero que tenham apreciado esta viagem ao coração pulsante da Terra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Eu sou Carlos Manuel e nos vemos no próximo vídeo.